Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Anchieta. Vamos para mais uma aula online. Vamos falar novamente de transposição de discurso, que é o que a gente vem vendo aí nas nossas últimas aulas. Mas hoje a gente vai caracterizar o gênero textual que ele pertence, tá? Sabemos aí, já conseguimos notar com os estudos que estamos tendo, que transposição de discurso não é um gênero textual ligado à dissertação, à exposição de sua opinião. Muito pelo contrário, você tem que repassar, né, com suas palavras, o que o entrevistado relatou em suas respostas, né? Então ele se caracteriza como uma forma de resumo. Vamos começar essa aula analisando uma questão que caiu na UEPG no ano de 2018, no vestibular de inverno, no mês de julho, caiu uma questão na UEPG para uma produção de resumo, mas a partir de uma entrevista e com uma resposta do entrevistado longa e não curta, como a gente vem estudando. Então vamos analisar essa proposta e aí vamos estudar vamos analisar um pouco melhor as características de um resumo e vamos ver no que elas têm semelhança com as características de uma transposição de discurso. Vamos ver aí a questão da UEPG de 2014. Ela traz aí, sem o início de nenhum comando, não tem comando antes do texto de apoio, os comandos estarão na parte inferior ali da folha, na parte de baixo, na parte da proposta. Então já começa diretamente com o texto de apoio. Vamos dar uma olhadinha ali nessa proposta da UEPG, vamos ver o que eles cobraram aí do candidato, tá? Vamos lá. Texto: fake news. Trechos de uma entrevista com Eugênio Bussi ao jornal O Povo, publicada em janeiro de 2018. O entrevistado é jornalista e escritor que escreve sobre a ética na comunicação, doutor em ciências da comunicação e professor titular na Escola de Comunicações e Artes da USP. Foi diretor-presidente da Radiobras, empresa brasileira de comunicação. O Povo. A que o senhor atribui essa avalanche de notícias falsas que circula na internet, as chamadas fake news? Eugênio Bussi. A primeira coisa é separar melhor a ideia por trás desse conceito de fake news. A fake news não é apenas uma notícia falsa, pois notícias falsas aparecem também na imprensa convencional, desde que ela existe. Há erros de informação, imprecisões, distorções de enfoque que, muitas vezes, não correspondem aos fatos e que são publicadas como notícias normais na imprensa convencional. Nós estamos diante de um fenômeno diferente, que poderia ser traduzido em português com mais precisão, como sugere o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, como notícia fraudulenta. Vou insistir. Não se resume à publicação de informações incorretas ou informações não factuais. Nós estamos diante de uma usina de produção de notícias fraudulentas, que são forjadas com a aparência de ser jornalística confiável, mas não são, com o propósito de fraudar os processos decisórios das democracias. Isso quer dizer que a expressão fake news designa uma notícia fabricada com má intenção, que se vale do aspecto de uma notícia jornalística com o propósito de enganar o público. É muito diferente, portanto, de um erro jornalístico, coisas que acontecem todo dia. Uma boa redação jornalística, quando comete um erro, ela procura se corrigir. As notícias fraudulentas vêm não se sabe exatamente de onde, são produzidas de forma quase clandestina, ilegal. São coisas completamente diferentes. As tecnologias da era digital favorecem a disseminação de notícias fraudulentas, mas há causas que não se resumem à tecnologia. A causa principal tem a ver com a conformação na nossa sociedade do que vem sendo chamado de bolhas, bolsões de públicos unidos entre si, coesionados por uma vertente muito forte de preconceito. E, às vezes, do discurso de ódio, que não reconhecem o valor do diálogo, da troca de argumentos e do debate público e que se dispõem a instrumentalizar ou a manipular a formação da opinião pública. Uma notícia fraudulenta é fabricada por alguma central ou algum grupo ou mesmo uma pessoa que não age publicamente, portanto, não age de boa fé.
mas ela se propaga pela ação das pessoas comuns em distribuir esse tipo de conteúdo. Por que as pessoas fazem isso? Essa é a pergunta crucial. E a resposta a essa pergunta passa por grupos que, movidos por um ódio muito grande, pela pressa, pelo preconceito, pela vontade de ver confirmada uma convicção pessoal, por exemplo, o repúdio que tem por determinadas pessoas, se veem autorizadas a passar aquilo para frente, como se elas dissessem assim: eu sabia que esse sujeito não prestava. Então, movidas por ódio e sem nenhum compromisso com a verificação dos fatos, as pessoas distribuem as notícias fraudulentas, achando, e isso é perturbador, que estão protegendo o país de agentes corrosivos ou deletérios. A causa da disseminação das notícias fraudadas tem a ver, portanto, com as tecnologias que criam facilidades de distribuição associadas à intolerância das pessoas. Vamos para a proposta, vamos ver o que a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, cobrou. Elabore um resumo do texto Fake News, levando em consideração as seguintes orientações. O resumo é um novo texto, elaborado a partir do original fornecido, e não uma mera montagem de recortes, cópia do texto base. No resumo, deve-se fazer referência, ou seja, menção ao texto original, bem como ao seu autor, no caso, o entrevistado. O resumo deve oportunizar ao leitor o contato, basicamente, com as ideias centrais do texto base. O resumo deve se ater fielmente ao texto base, sem acréscimos de ideias, opiniões ou posicionamentos pessoais ou de terceiros. O resumo deve ser construído com adequada estruturação textual, estabelecendo as devidas conexões, relações entre as partes do texto. Então vamos lá, nós temos aí um texto longo, tá? Uma resposta longa perto do que a gente estava vendo, né? Comparando com o que a gente vinha tendo contato ali nas nossas últimas produções, tá? Nós temos aí um texto, uma resposta longa do Eugênio Buzzi, e nós temos ali o quê? O texto é sobre fake news, ele faz uma divisão muito legal, né, de o que é fake news, o que são notícias fraudulentas, usa a história do jornalismo para isso, mas eu não quero ir a fundo com vocês no conteúdo desse texto, e sim da proposta, do que está sendo cobrado pela universidade. Vamos ver, está sendo cobrado um resumo, sim, mas vamos ver desses comandos de resumo que pediram aqui, o que tenha de característica semelhante, o que tem de semelhança com transposição de discurso que a gente já viu nas aulas passadas. Então, a primeira coisa que eles pedem, o resumo é um novo texto elaborado a partir do original fornecido e não uma mera montagem de recortes, cópia do texto base. Ele diz que você não pode copiar frases do texto base, coisa que falamos na aula passada sobre transposição de discurso. E realmente, o que é a transposição de discurso? Você pega lá 2, 3 respostas do entrevistado e cria um texto a partir do original fornecido. Mesma coisa que está pedindo o resumo aqui. No resumo, deve-se fazer referência, ou seja, menção ao texto original, bem como ao seu autor. É a mesma coisa na transposição de discurso. Eu tenho que fazer menção à entrevista, eu tenho que citar o entrevistado e o entrevistador. Mesma coisa. O resumo deve oportunizar ao leitor o contato, basicamente, com as ideias centrais do texto base. Sim, as ideias centrais, aí a gente vai ver já, no resumo a gente chama a temática de ideia central. É a mesma coisa que a gente faz numa transposição de discurso. A gente começa lá citando o nome do entrevistado e ele respondendo numa entrevista sobre tal assunto, sobre tal tema. Então, a mesma coisa aí. O resumo deve se ater fielmente ao texto base, sem acréscimos de ideias, opiniões ou posicionamentos pessoais ou de terceiros. Falei isso na aula passada, você não pode colocar numa transposição de discurso, mesmo que você conheça a continuação daquela entrevista, você não pode colocar. Você não pode colocar nada mais sobre o entrevistado que não esteja ali naquela entrevista. Então é a mesma coisa aí que está pedindo no resumo. O resumo deve ser construído com adequada estruturação textual, estabelecendo as devidas conexões, relações entre as partes. É a mesma coisa.
Quando eu falei para vocês que na transposição de discurso não é para a gente especificar pergunta-resposta, primeira resposta, segunda resposta. Não, a gente tem que fazer um texto coeso, com uma estruturação textual, onde estabeleça o quê? Conexões entre suas partes. Então a gente viu agora aí que, na verdade, uma transposição de discurso nada mais é do que um resumo, 100% um resumo, não se difere em nada de um resumo, porém, o resumo quase sempre eles vão trazer o texto base, um artigo de opinião, dessa vez eles trouxeram uma entrevista, e a transposição de discurso, você tem que passar do discurso direto para o indireto, que é uma entrevista, tá? Vamos ver agora, assim como eu já mostrei para vocês um slide, né, que eu produzi sobre transposição de discurso, vou mostrar agora para vocês um slide com as principais características na produção de um resumo, tá? E aí a gente vai fazer em cada parte do slide uma conexão, aí, uma relação do que tem a ver ali com a transposição de discurso. Vamos ver agora as características de um resumo e no que elas se assemelham com as características já estudadas por nós numa produção de transposição de discurso. Ao produzir um resumo, na análise do texto de apoio, a primeira coisa que devemos fazer são reconhecer as ideias centrais e as ideias secundárias do texto de apoio, tá? O texto é fornecido aí para a produção. Então, primeiro, o que são as ideias centrais? Ideias centrais é o tema principal, e isso a gente vai conseguir numa primeira leitura do texto. Completa, a gente acha a ideia central, o tema, a temática abordada. Aí, numa segunda leitura, né, uma leitura mais desenvolvida aí, né, nós vamos achar as ideias secundárias. Os textos, né, de apoio à produção de resumo quase sempre são de base opinativa, né, artigos opinativos. E aí nós temos o quê? Nós temos sempre um autor, né, defendendo uma ideia, defendendo a sua tese, e para isso ele justifica, ele usa argumentos para justificar. Esses argumentos são as ideias secundárias. Então, ideia central, a gente consegue na primeira leitura, tá? Na leitura completa do texto, você acha a ideia central, o tema, e as ideias secundárias, que são os argumentos utilizados pelo autor para fortalecer o seu ponto de vista, nós achamos numa segunda leitura mais aí específica, tá? Sintetizar o texto, tornando fácil a compreensão da produção original. Lembram quando a gente estudou transposição de discurso, que nós precisávamos pegar a resposta do entrevistado e repassar com nossas palavras para o leitor poder ter a compreensão, né, da produção original, da resposta do entrevistado. É a mesma coisa aqui no resumo. No resumo nós temos que pegar as partes principais, importantes para a compreensão do leitor, e passá-las com nossas palavras, tornando fácil a compreensão da produção original, tá? O que importa é a opinião do autor. Sim, no resumo o que importa é a opinião do autor. Você não pode jamais dar a sua opinião. Assim como nós vimos na transposição de discurso. Se o texto de apoio trouxer outras vozes, além da voz do autor, é importante deixar claro quem disse o quê. Nesse caso, usa-se aspas. Veja bem, você não pode pegar nunca a frase utilizada pelo autor e colocar, nem que seja entre aspas, no seu texto, no resumo. Você tem que fazer paráfrase. Assim como numa transposição de discurso, você não pode pegar a resposta dada em uma pergunta, né, qualquer pergunta, pelo entrevistado, a resposta do entrevistado, e passá-la na íntegra, ou pelo menos uma parte dela na íntegra. Você tem que fazer a paráfrase. Então é a mesma coisa aqui, tá? Você não pode utilizar desse recurso de usar aspas, ou o entrevistado falou tal coisa, e coloca na íntegra com aspas, assim como no resumo. Por enquanto, nós já vimos aí que dessas 4 características do resumo, tá? Nós encontramos aí pelo menos 3 diretas, que é a 2, a de sintetizar o texto, a 3, que você não pode, você só pode apresentar a opinião do autor e não a sua, e a 4, né, na forma de citação da voz do autor ou de outros.
A primeira, que é o reconhecimento das ideias centrais e secundárias do texto, isso a gente faz numa transposição de discurso, mas não estava como comando no slide de vocês. Quando você apresenta lá na transposição, o autor, a data, o veículo de comunicação e apresenta a temática. Você está apresentando a ideia central. E nas respostas do entrevistado vão apresentar o quê? Os pontos de vista defendidos por ele e, lógico, que ali vai ser apresentado a justificativa do porquê ele se posiciona daquela forma. Então, indiretamente, a gente também faz essa apresentação de ideia central e secundária. Então, vejam, que ideia central e secundária a gente faz no resumo, assim a gente também faz na transposição de discurso, a sintetização do texto também, né, a síntese do texto, não apresentar a sua opinião e somente a do autor, fazemos nas duas produções, tanto resumo como transposição de discurso, e em relação à citação da voz do autor ou de outros, não podendo usar aspas e a resposta, né, na íntegra, isso vem também do resumo. Então, por enquanto, nós estamos notando que a transposição de discurso nada mais é do que um resumo a partir de uma entrevista. Toda forma textual derivada de um resumo, tá? Ela, que é a base da síntese, ela vai obrigar aí ao produtor desse texto trabalhar com paráfrase. Já falamos várias vezes sobre paráfrase, tá? Paráfrase nada mais é do que você apresentar com suas palavras a ideia apresentada pelo autor. Uma frase do autor, uma ideia do autor, você vai repassar com suas palavras. Então, como está ali, apresentar a ideia passada pelo autor com suas palavras. Isso você tem que fazer num resumo obrigatório, e isso é passado para os outros gêneros textuais que se baseiam no resumo. A transposição de discurso é o gênero textual que mais se assemelha ao resumo, até porque as semelhanças são aí próximas de 100%, tá? De totais. Então, lógico, como a gente já conversou na aula de transposição de discurso, você não pode passar uma parte da resposta do entrevistado na íntegra, você tem que fazer paráfrase. Então é a mesma coisa que está aí, mais uma semelhança entre os dois gêneros. Preservar só o que é essencial para a compreensão do tema. Isso é mais para o resumo, até porque as transposições que a federal cobra são respostas curtas. Já naquele texto que a gente viu agora há pouco, do EPG, a gente teria que fazer isso. Cortar o que seria, vamos dizer, repetição de ideia, cortar o que fosse, vamos dizer, floreamento de texto a partir de adjetivo e advérbio, né? O uso de adjetivo e advérbio, a gente teria que cortar tudo isso e preservar só o que é essencial. Isso daí, com a gramática, eu sempre aconselho a tentar procurar os substantivos, que são os núcleos do sujeito, os mais importantes da frase. Ali você vai encontrar as ideias a partir deles, tá? Respeitar a progressão em que acontecem as partes do texto. Sim, em um resumo você tem que colocar no seu texto a mesma sequência de ideias, né, que o autor colocou, na mesma sequência. Na transposição, eu não passei isso para vocês no slide, nenhum comando disso para vocês nas aulas. Mas vocês já fazem isso, né? Já tem que ser feito isso, por quê? Porque você tem lá pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Então, vamos dizer, a resposta 1, 2, 3. A gente sempre tende a fazer aí o quê? A sequência. Você tem que fazer a mesma coisa que no resumo. Responder pela sequência, tá? E por último, apresentar a conclusão do autor. Na transposição, a gente não coloca especificado. O autor concluiu tal coisa. No resumo é obrigatório. Você tem que colocar lá. O autor concluiu que as empresas fazem tal coisa, o que for em relação ao tema. Agora, na transposição, você coloca a conclusão sem especificar. Até pode, você pode especificar, o entrevistado conclui que tal coisa. Poder pode, mas não é necessário, tá? Em um resumo, é bom, não que seja necessário, mas é bom mencionar as ações do autor, usando verbos como definir, classificar, enumerar, argumentar, incitar, abordar, enfatizar, exaltar e outros desta natureza.
Sempre tente, também não é obrigatório, mas é bom, usar os verbos no passado, para você especificar que é algo que você leu, algo que já passou, né? Algo que você leu e você está produzindo a partir de algo que já foi lido, algo que foi lido no passado. Numa transposição também, né? Você pode até usar esses verbos aí. Não é tão comum aí a obrigação desses verbos numa transposição de discurso, mas você pode usar aí sim esses verbos numa transposição, tá? Mas esse negócio de usar o verbo no passado, eu acho que cabe tanto para o resumo, e ele continua sendo utilizado numa transposição de discurso, que aí você explicita que foi algo que você já leu, foi algo que aconteceu no passado, tá? Explicitar que se trata da ideia do autor, expressar concordância. Isso é uma coisa que dá para vocês até melhorarem as produções de transposição de discurso de vocês, utilizando isso, conforme o entrevistado. Segundo Luiz Guiron, o nome do entrevistado, o exemplo aí, de acordo com Guiron, de acordo com o jornalista. Então, assim, a gente pode utilizar, sim, tá? Esse tipo de concordância. Não é que ele seja obrigatório de um resumo, mas a gente pode utilizar para dar uma enriquecida aí, para enriquecer a nossa produção de transposição de discurso. Então fica um toque para vocês aí, uma dica, tá? De tentar utilizar os verbos como definir, classificar, enumerar, argumentar, incitar, abordar, enfatizar, exaltar e outros dessa natureza. Lembrando de tentar usá-los no passado, mas o mais bacana aí, eu acho que fica aí uma dica mais reforçada aí, nessas expressões de concordância, conforme o autor, segundo o jornalista, de acordo com o entrevistado, conforme o autor, desculpa, entrevistado nesse caso, tá bom? E lógico, sendo um texto breve e conciso. O próprio texto de apoio de transposição que a Universidade Federal vai dar para o candidato, vai dar para vocês, ele já é breve e conciso. Você tem que fazer o quê? Uma transposição meio que na íntegra, lógico, fazendo paráfrase, mas na íntegra do tamanho, né, mais ou menos do conteúdo da resposta da entrevista. Então, nesse caso, fica já um texto que já é breve e conciso, numa produção sua também breve e concisa. Já num resumo, não, eles trazem textos maiores, que você tem essa função de diminuí-los, deixando breve e conciso. Em qualquer texto de natureza de síntese, que você tenha que sintetizar a ideia do autor, você precisa fazer as citações. Isso é a coisa mais importante num texto de resumo, tá? Você tem que citar a fonte, o autor e a data. O que é fonte? Fonte é veículo de comunicação. A revista que divulgou a matéria, o jornal, o site, tá? Você tem que citar o autor, lógico, né? E aí no resumo você cita algumas vezes ele, você faz constante referência a ele, né? Então você cita a primeira vez o autor, nome completo, segunda vez só sobrenome, nunca só o nome, tá? Fica bem claro isso. Uma terceira vez a profissão dele ou o autor, tá? E a data, você tem que citar também a data que teve a publicação ali. Tudo isso dentro do corpo do texto, pessoal. Isso quer dizer o quê? Dentro do texto, e não aquelas citações fora do texto entre parênteses, que são, na verdade, citações acadêmicas, tá? Então, vejam bem, você precisa citar a fonte, veículo de comunicação, o autor e a data. Vamos pensar agora na transposição de discurso. Sim, nós tínhamos que citar a fonte, né? Que era quem? Era o entrevistador, que era quase sempre um veículo de comunicação, o autor, que nesse caso era o entrevistado, né? E você também podia fazer citação a ele 2, 3 vezes no texto, utilizando, eu falei com vocês dessa mesma forma, nome completo, depois só sobrenome, depois profissão, e citar a data da entrevista, tudo dentro do corpo do texto. Qualquer tipo de resumo, qualquer gênero textual derivado do resumo, acontece isso. Quais são os gêneros textuais derivados de resumo? Análise de tirinha, análise de gráfico, análise de charge, tá? A transposição de discurso. E aí tem alguns gêneros que utilizam também de técnicas do resumo. A carta não é um gênero de resumo, é um gênero argumentativo. Mas quando a gente estuda a carta, vocês vão ver que tem algumas características semelhantes, tá? Então, vamos lembrar bem isso. Sempre, qualquer tipo de resumo vai citar autor, data e fonte.
tá? Lembrando que na transposição a gente já fazia isso, já foi passado esse comando para vocês, tá? Imagino que vocês devem estar produzindo já com esta base. No resumo, é necessário você nunca expor sua opinião, por quê? Porque o que vale no resumo, como nós vimos no começo do slide agora, é a opinião do autor. Se o que importa é a opinião do autor daquele texto, você tem que passar a opinião dele e não expor sua opinião, mesmo que o texto seja completamente contra a sua opinião. A Federal adora fazer isso, colocar textos contra a opinião, a grande parte das pessoas aí, a opinião da grande maioria, tá? E você tem que passar na íntegra o que o autor colocou. Numa transposição de discurso, a mesma coisa. Eu falei para vocês não podem, né, expor opinião, assim como novas informações. No resumo também não pode novas informações. Você não pode, na transposição, colocar a sua opinião ou novas informações. Você tem que respeitar o quê? A transposição da ideia dada pelo entrevistado. Então a gente vê que é mais uma semelhança, né, que segue aí no gênero resumo. E não copiar trechos da publicação. Jamais. Em qualquer tipo de texto de resumo, você não pode copiar trechos da publicação. Uma coisa que muitos alunos tendem a fazer isso. Você tem que fazer a paráfrase. Então, esses dois tópicos aí, também mostrando para a gente a importância aí, né, da base do estudo do resumo, que é o que a gente fez agora nesse slide, aí, nessas folhas de slide, para a produção de outros gêneros textuais. No nosso caso, agora, estudando a transposição de discurso. Com a apresentação desse slide, deu para ficar bem claro aí que a transposição de discurso é realmente, sim, um gênero textual e, com certeza, o que mais aí pega características do resumo. Então, é um resumo a partir de uma resposta numa entrevista dada por um entrevistado. Então, pessoal, agora, a partir do que nós já sabemos sobre produção de resumo e essa relação que nós fizemos com a transposição de discurso, vamos para a proposta da semana, tá? Essa semana vocês vão fazer para mim a proposta 2 da página 24, beleza? Página 24, proposta 2. Uma proposta bem bacana. Eu vou alterá-la um pouquinho, tá, pessoal? Anotem aí na postura de vocês que tem uma alteração no enunciado que eu vou fazer agora. Vamos ler a proposta. A entrevista é uma maneira de levar alguém a contar algo sobre si mesmo e a expor suas opiniões. Seu trabalho, neste momento, será o de escolher alguém do seu convívio ou da sua comunidade para ser entrevistado. Pode ser alguém que faz um importante trabalho voluntário, um profissional de destaque em algum campo de saber, um artista, etc. A versão final do seu texto deverá ter entre 20 e 30 linhas. E poderá compor um painel em sala de aula com o título. Isso eu não vou fazer painel, tá? Pode deixar. Adote o registro formal de linguagem. Sim. O que você vai ter que fazer aí? Você vai ter que fazer um texto onde vai ter título, o subtítulo. Aí, que nem a gente estudou, acho que foi na aula passada ou retrasada, eu passei com vocês. Deixa eu ver a página aqui. Na página 14, que eu mostrei a entrevista do Gregório Duvier, e tinha lá título, subtítulo, texto introdutório e a entrevista. É isso que vocês vão fazer. Vocês não vão fazer um texto em discurso indireto. Vocês vão passar o discurso direto, a entrevista, pergunta e resposta. Mas vocês vão apresentar para mim um título, um subtítulo, o texto introdutório e umas 2, 3 perguntas aí. Acho que 3 perguntas para fechar 30 linhas, tá? Para isso tem um planejamento ali. Vamos ler agora para seguir esse planejamento. É bom que vocês sigam. Com quem você vai fazer essa entrevista? Em épocas de Covid, você vai fazer com um familiar seu. Pode ser que ele esteja trabalhando ou que ele esteja trabalhando em casa, home office, tá? Você vai fazer com um familiar seu sobre o período de quarentena. O trabalho dele no período de quarentena ou os afazeres dele no período de quarentena. Eu quero aqui uma entrevista com um familiar seu sobre trabalho em período de quarentena. Pode ser home office ou pessoas que estão tendo que ir para a rua para trabalhar, tá? Cada um de vocês vai trazer uma entrevista com um familiar em relação a esse tema. Entendido? Tranquilo? Vamos lá. Planejamento. 1. Quem será a pessoa entrevistada? Qual é a ação de destaque do entrevistado? Então, você vai escolher a pessoa entrevistada, seu pai, sua mãe, seu tio. E qual é o destaque? Ah, meu tio está trabalhando no home office agora.
Então, o destaque é a mudança do trabalho presencial para o home office. Meu pai continua trabalhando na empresa, está com muito medo. Então, qual é a posição de um profissional que precisa sair de casa para trabalhar no período de quarentena? Tranquilo? 2. Quais perguntas você fará para compor o texto introdutório? Você tem que ter algumas perguntinhas para fazer o texto introdutório. Não que todas as perguntas vão estar na entrevista, entenderam? Que deve apresentar no perfil biográfico do entrevistado e o tema da entrevista. Como a gente está falando de profissão, você vai dar aí uma biografia profissional dessa pessoa, tá? Registre pelo menos 2 perguntas. 2 perguntinhas aí tá bom, tá? Agora as perguntas que vão aparecer no texto mesmo. Considerando o tema da entrevista, planeje pelo menos 3 perguntas a serem feitas pelo entrevistado. Você vai colocar ali as 3 perguntas. Tranquilo, pessoal? Combine com o entrevistado a data da entrevista. Aí é você e ele aí, vocês estão se vendo bastante, né? No período de quarentena. 5. Durante a entrevista, grave tanto as suas perguntas quanto as respostas do entrevistado. Faça por áudio, grave no celular, no aparelho qualquer que você tenha aí para gravação, que você possa usar, tá? 6. Faça a passagem do discurso oral para o escrito, lembrando-se de utilizar recursos gráficos para marcar a fala do entrevistado, tá? Eliminar repetições desnecessárias, eliminar marcas de oralidade, empregar conectores, preposições, conjunções, pronomes de forma correta e utilizar a pontuação adequada. Beleza? 8. Observe se o texto atende aos critérios a seguir. Ali vai falar de mais a parte gráfica, de título e título de pergunta e resposta. Isso daí eu não vou cobrar de vocês, tá? Se preocupe sim com o texto introdutório, se for sucinto ao perfil biográfico da pessoa, isso daí vai ser cobrado. Registro formal vou cobrar com certeza. Recursos gráficos que diferenciam a marca da fala do entrevistado e do entrevistador. Isso eu não vou cobrar. Informações e opiniões do entrevistado foram mantidas com sentido original, lógico. Então, eu não vou ter acesso ao original seu, mas quero ver se no contexto geral aí tem um nexo, né, se faz sentido. E o texto atende ao número de linhas determinado, de 20 a 30. Beleza, pessoal? Então fica lá, proposta da página 24, proposta 2, página 24. E aí faça os exercícios de planejamento ali, vai ser bom. Página 24 e 25. Tranquilo? Então uma ótima semana a todos. E até o nosso encontro de quarta-feira que vem. Valeu, tchau!